Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Creio perfeitamente que a primeira aula foi uma bênção e sei perfeitamente que estamos sendo abençoados por Deus, aprendendo as doutrinas centrais da fé cristã. Domingo passado nós conversamos sobre revelação. E revelação é esse ato maravilhoso de Deus, por sua misericórdia, vir a nós, nos trazendo a sua palavra. Na verdade, se nós pensarmos, nenhum de nós teríamos condições de ter acesso a conhecimento nenhum sobre Deus. Por isso, Deus, em sua misericórdia, além de nos criar, resolveu se comunicar conosco e simplesmente nos fazer entender tudo, absolutamente tudo que era necessário sobre Ele e a vida eterna. E isto é revelação. Amém? Isso nos faz ver um Deus que está conosco, um Deus que quer se comunicar conosco. E, obviamente, quem se comunica, é lógico que requer de nós uma vida à luz desta comunicação. Nesta segunda aula, nós vamos estudar a segunda grande doutrina, que é a doutrina da inspiração. Pegue comigo sua revista e, obviamente, página 9, é onde nós já estamos. Vamos hoje responder a uma questão extremamente interessante. Bíblia quem escreveu, né? Essa questão responde a algo que é fundamental. A Bíblia é um livro humano ou um livro divino, né? Até que ponto ela é humana, até que ponto ela é divina, e sendo um livro que talvez misture elementos humanos e divinos, até que ponto um influenciou o outro. E isso nós vemos, obviamente, naquilo que chamamos inspiração. O texto áureo é muito bonito, ele está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, aqui nós temos Paulo escrevendo sua última carta, e na última carta a seu filho Timóteo, ele aqui está perto da sua morte. Na última carta a Timóteo, ele ensina vários fatos importantes a Timóteo. E um deles é a teoria, a doutrina da inspiração. E ele diz: ó Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada. É divinamente inspirada. Ou seja, a escritura não é aquele livro que o homem escreveria se pudesse. Não há possibilidade humana de nenhum ser humano, por mais inteligentíssimo que seja, escrever algo como a Bíblia. Shakespeare, o maior poeta e dramaturgo da língua inglesa, Aristóteles, simplesmente Aristóteles, Sócrates, os maiores filósofos do mundo ocidental, né, de Atenas, na Grécia. Você tem homens extraordinários, como Dostoiévski, né? Ninguém. Você pode pegar e pensar em qualquer grande autor da humanidade. Qualquer grande autor da humanidade. Seja ele escritor, seja ele poeta, seja ele filósofo, seja ele da grandiosidade que for. Nenhum de nós teríamos capacidade de produzir a Bíblia. A Bíblia ele é um livro que é explicável de um único jeito e de uma única forma. Somente alguém absolutamente como Deus poderia ter produzido esta palavra.
Daí a doutrina da inspiração. Vá comigo, por gentileza, para a página de número 10, ok? Página de número 10. E como nós estamos estudando uma doutrina, é óbvio que eu fiz o mesmo que fiz na primeira revista, na primeira lição, perdão. Eu primeiro vim no ponto número 1, que é a introdução do nosso comentário. Eu primeiramente vi com aquele aspecto fundamental daquilo que se crê. E uma vez colocado o postulado, ou seja, aquilo que se crê, aí vem o conjunto de conhecimentos de por que nós cremos desta forma. Então vamos lá. E olha que interessante. Página 10, primeiro parágrafo. Acompanhe comigo a leitura. E essa leitura eu quero que você também faça com o seu aluno. Cremos que a Bíblia é a autêntica palavra de Deus que, por seu poder, foi inspirada. Cremos que inspiração é a influência controladora que Deus exerceu sobre os autores humanos para que sua mensagem, além de recebida, fosse exatamente escrita. Então a Bíblia não é um livro que poderia ter sido produzida por homens e pela capacidade mais que genial do homem não tínhamos condições de produzir a Bíblia. Daí a inspiração. A inspiração é esse ato, essa influência controladora de Deus sobre os homens que ele escolheu para que esses homens escrevessem exatamente aquilo que ele queria que fosse escrito. Aí vem uma pergunta, mas como é que Deus fez isso? Meu amado irmão, Deus é Deus. Aquele que criou o universo e criou todas as coisas facilmente, poderia controlar qualquer ser humano para que esse ser humano, sem perder suas características pessoais, escrevesse aquilo que ele queria que fosse escrito. E ele mesmo, Deus, autenticava de forma radical os escritos desses homens para que a humanidade não tivesse dúvidas de que era ele que estava falando. Daí a Bíblia. E daí a inspiração. Então a inspiração é essa doutrina que crê que Deus teve a capacidade de escolher cada um dos autores dos 66 livros da Bíblia, cada um deles. E que após escolhidos, Deus teve a capacidade de fazê-los entender o que era para escrever e deixando-os livres para escrever, porque cada autor não perdeu sua característica. São mais de 40 autores. São mais de 1.600 anos desses autores, cada um no seu tempo, escrevendo. É gente absolutamente diferente, como Davi, que era rei e poeta. Salomão, seu filho, também escreveu parte da Bíblia e foi o maior sábio de todos os tempos. Ninguém foi tão sábio quanto Salomão. Então, entre Davi e Salomão havia características literárias de texto completamente diferentes. Amós era um homem que cuidava de bois, era boiadeiro. E foi inspirado por Deus. E quando escreveu o que Deus determinou, Deus deixou Amós utilizar da linguagem, além da linguagem, da estrutura semântica, verbal, textual, que ele sabia. Convenhamos que o texto de Amós é completamente diferente do texto de um rei como Salomão. Moisés, um grande intelectual do seu tempo, ele simplesmente tinha sido criado na casa de Faraó,
porque poderia, na linha sucessória, chegar a ser Faraó. A filha de Faraó adotou como filho. Então ele tinha conhecimento, na sua época, um conhecimento mais avançado. E gente como Pedro, um pescador. Paulo, um doutor da lei. Paulo, um intelectual, um jurista de primeira linha, de primeira qualidade. Então, olha que Deus fantástico. Deus fez isso até para nos deixar extasiados, assustados e confusos. Porque você, quando pega a Bíblia do início até o final, ela tem um único assunto. Parece que o autor é o mesmo, mas são 40 homens que escreveram durante um período de tempo de 1.600 anos e ela é uniforme. Ela traz a mesma mensagem do início até o fim. Do início até o fim. Que Deus fantástico. Isto é o que nós chamamos de inspiração. Esse poder divino que controla e escolhe homens e que deixa esses homens se utilizarem de capacidades pessoais e, não obstante, se utilizando de capacidades pessoais, a mensagem é a mesma num período de mais de 1.600 anos. Então, olha o parágrafo 3º da página 10 que estamos lendo. Olha que lindo. Quando se toca no ponto de quem escreveu a Bíblia, investiga-se uma das áreas mais importantes da bibliologia. A bibliologia é a parte da teologia que estuda sobre a Bíblia. Então, esta revista, 70% dela é sobre bibliologia, a parte da teologia que estuda a Bíblia. A inspiração, que eu deixei de amarelo, de tão importante que é a influência controladora de Deus, que Deus exerceu sobre os autores humanos, para que sua mensagem divina, além de recebida, fosse exatamente transcrita. Mesmo com diferença de estilo, diferença de capacidade, diferença de possibilidade. Deus é fantástico, não é? Deus é fantástico. Então, quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia foi Deus. Quem é o autor da Bíblia? O autor da Bíblia é Deus. Tá ótimo. Além da doutrina, nós temos alguns fatos que conseguem comprovar o que acabamos de dizer de uma forma racional, inteligente. Será que é possível demonstrar isso? Sim, é possível. É possível demonstrar que o autor da Bíblia só poderia ter sido Deus. Coloca uma coisa no coração. Anote aí, por gentileza. A Bíblia não é um livro que o homem escreveria se pudesse. A Bíblia não é um livro que o homem poderia escrever. Nenhum de nós poderia escrever se não fosse o Senhor Deus nos inspirando. E a inspiração foi: eu, Deus, escolho quem vai escrever. E mesmo com características diferentes, eu, Deus, tenho a capacidade de simplesmente fazer com que eles entendam o que tem que ser escrito e escrevam exatamente aquilo que eu quero que conste. E é de assustar, mas é verdade o que eu acabei de te falar. E isso é inspiração. Vamos a algumas provas. Bem, Deus é o autor da Bíblia? Sim, Deus é o autor da Bíblia. E eu, a partir desse momento, eu trouxe alguns argumentos que são fundamentais para você entender que a Bíblia não tinha como ser escrita pelo homem. Tá? Se você pegar, por gentileza, estes argumentos estão na página 10, depois na página 11
e chegam até a página 12. Tá bom? Vamos juntos. Primeiro argumento fundamental que foi por mim utilizado. Vamos lá. O primeiro argumento é o argumento da harmonia bíblica. Está aí na página 10, no ponto 1.1. Porque o ponto 1 é quem é o autor da Bíblia. Aí 1.1 dados iniciais a considerar. Todo mundo sabe que diante de dados, os argumentos são muito fortes, né? E é aquela velha história. Se você diz, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí os dados da economia mostram que 80% do povo está simplesmente sem emprego e passando fome, então não está tudo bem. É óbvio que não está tudo bem. Os dados, eles são cientificamente muito precisos e eu tenho alguns dados aqui para nos chamar a atenção. Primeiro dado a ser considerado, né? A Bíblia é uma coleção de 66 livros. Pastor, por que a Bíblia católica tem livros a mais do que os nossos? Nós teremos uma lição especial só para você entender por que os católicos têm livros a mais. Está na parte de cânon do Novo Testamento, cânon do Velho Testamento. Você vai entender por que eles colocaram livros a mais, tá bom? Isso aconteceu depois da Reforma Protestante, com Lutero, e para eles defenderem alguns pontos que eram indefensáveis, com a Bíblia existente na época, eles vieram com novos livros, tá bom? Mas isso a gente vê depois. A regra é que se tenha exatamente 66 livros. Agora, pense comigo. Página 10, você está vendo aí, dados iniciais. Esses livros foram escritos, em primeiro lugar, por mais de 40 autores com características, pensamentos, raciocínios completamente diferentes. Então você tem reis, pescadores, camponeses, filósofos, médicos. Lucas foi médico, tá? Você tem políticos como Daniel. Daniel foi primeiro-ministro em 3 impérios sucessivos. Você tem mestres como Esdras, né? E como Neemias. Você tem poetas como Davi, lavradores como o próprio Amós, né? E simplesmente que viveram em momentos históricos diferentes, que viveram em países diferentes e que viveram realidades absolutamente diferentes. Pensando nisso, a Bíblia ela teria que ser a coleção mais desarmônica do mundo. Como assim desarmônica? Vamos lá, vou lhe dar um exemplo extremamente simples. Pegue uma placa e leia na placa o seguinte: proibido usar biquíni. Ok? Proibido usar biquíni. Quando você pega essa placa, proibido usar biquíni, o que você entende? Bem, eu e você, que estamos hoje no século XXI, entendemos que o local aonde a pessoa está entrando, um biquíni não pode ser usado. Excelente. Agora, pegue, por gentileza, esta mesma informação. Proibido usar biquíni. E leve para simplesmente 100 anos atrás. 100
Você compreendeu o quanto modificou? O quanto modificou? Então, se você está numa praia no ano de 2020, que é o ano que nós estamos, e está escrito lá na praia, proibido usar biquíni, e você olha todo mundo na praia, está completamente nu, todo mundo. O proibido usar biquíni significa, aqui só pode andar nu. Agora, peguem essa placa há 100 anos atrás. 100 anos atrás. O proibido usar biquíni significava tem que andar nu? Não. O proibido usar biquíni há 100 anos atrás estava significando, olha, biquíni é muito avançado. Aqui só pode usar maiô. Biquíni não pode. Então veja que a mesma ideia, ela mudou. Uma única placa pode ser simplesmente entendida, discernida de forma completamente diferente num período de só 100 anos. Só 100 anos o proibido usar biquíni já mudou completamente. Porque há 100 anos atrás, proibido usar biquíni significa só pode usar maiô. Hoje, a depender do local onde você entrar, proibido usar biquíni significa que tem que andar nu. É uma praia de topless, de nudismo. Veja que uma ideia mudou num período tão rápido. Como é que a Bíblia, que foi simplesmente escrita num período de 1.600 anos, 1.600 anos, ela simplesmente, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela mantém até hoje o mesmo sentido. Isso é impossível. Isso é impossível. Se você parar e pensar e raciocinar, isso é absolutamente impossível para qualquer escrito humano. Pense comigo. Outro raciocínio fácil de entender. Algum tempo atrás, se acreditava que a forma da Terra era uma. E aí, um gênio da ciência chamado Galileu Galilei, ele provou que a forma da Terra era diferente. Veja que interessante. O conhecimento antes de Galileu Galilei era um. O conhecimento depois desse gênio é outro. Louis Pasteur. Antes de Louis Pasteur, não existia vacina no mundo. Sério, não existia vacina no mundo. Ou seja, antes de Louis Pasteur, não se tinha o que temos hoje. Vacina à vontade, protegendo a população, fazendo com que crianças não morram antes dos 5 anos de vida. Depois, com o avanço da ciência, que passamos a ter esse conhecimento. Então, se você parar e pensar, um conhecimento, ele se impõe em relação ao outro, modificando eras, modificando pensamentos, modificando entendimentos, modificando forma de agir. E a Bíblia tem um só entendimento do tempo que ela foi escrita até hoje. E esse entendimento não foi modificado. O entendimento central da palavra, de que o homem é pecador, de que o homem precisava da misericórdia de Deus, de que Deus enviou Jesus Cristo, e Jesus Cristo salva o pecador dos pecados, e simplesmente haverá vida eterna, é o mesmo pensamento. E isso nos foi dado por livros que foram escritos em épocas diferentes, por homens diferentes, de forma diferente, com conhecimento diferente. Quando você lê a Bíblia inteira e verifica que a mensagem dela é uma só, você entende, olha, isso aqui não é um livro que poderia ter sido escrito pelo homem. Somente se Deus estivesse por trás de cada homem, inspirando e levando a entender, é que ele poderia produzir um livro como esse.
Então, a Bíblia, irmãos, poderia ser o livro mais diverso do mundo, mas ela vai do Gênesis ao Apocalipse, nos fazendo entender assunto por assunto, fato a fato, sobre o mundo espiritual, e ela, de forma fantástica, é harmônica. Nenhum outro livro teria essa capacidade, irmãos. Nenhum outro livro teria essa possibilidade se não fosse a própria Bíblia. É por isso que eu quero que você pegue, por gentileza, aí na página 10 ainda, e olha que interessante, ó. E tem o parágrafo que está aí do lado direito, né? Escrito por médicos, policistas, mestres, poetas e etc. Aí vem o próximo parágrafo, acompanhe comigo. Por causa destes obstáculos, a Bíblia seria naturalmente a coleção mais desigual e contraditória de opiniões humanas que o mundo já viu. Mas, surpreendentemente, ela é exatamente o contrário. Ela é homogênea, ela fala de um único assunto, ela é ininterrupta, ela fala do amor de Deus e ela vem crescendo desde o Gênesis até o Apocalipse. Ela é harmoniosa, ela não se contradiz. Ah, pastor, mas fulano de tal achou uma contradição, outra. Se você ler com calma a palavra de Deus, todas as contradições caem. É só ler com calma e com um pouquinho mais de estudo. E ordeira de toda a história. E aí é fácil, é só refletir um pouquinho. Como é que 66 livros poderiam ter sido escritos? Por mais de 1.600 anos e por gente completamente diferente, muitos deles nunca se viram na vida, e o assunto ser tão harmônico, correto, único. Só tem uma explicação. Deus inspirou a Bíblia. Deus é que escolheu cada autor, instruiu cada autor aquilo que deveria escrever e preservou as características literárias de cada autor para que cada autor escrevesse com suas próprias limitações, suas próprias capacidades, possibilidades, e assim o fazendo, cada autor com certeza contribuiu para aquilo que Deus desejava. Mas, pastor, teria um segundo argumento para que eu pudesse ver melhor que a Bíblia é realmente um livro escrito por Deus e não pelo homem? Tem um segundo argumento. Um argumento muito interessante, ele está exatamente na página 11, que é a poderosa influência da Bíblia. A grande influência da Bíblia. E, por incrível que pareça, não há livro nenhum mais influente no mundo que a Bíblia. Todos os livros exercem influência, ou seja, as pessoas ao lerem, elas são de alguma forma afetadas por aquilo que elas leem. E de alguma forma o que elas leem produzem nelas consequências. E então, à medida que você vai lendo, você vai mudando enquanto pessoa. E muito fácil, extremamente fácil. Vou dar um exemplo simples. Você tem frequentes dores de cabeça. Aí vai no Google, o que tomar para dor de cabeça? À medida que você vai lendo, e você vai vendo que um número muito grande de pessoas falam que o chá, por exemplo, de camomila faz bem para dor de cabeça. Você vai acreditando, porque um número de pessoas muito grande vão falando sobre aquilo, acaba tomando chá de camomila e vai fazer bem para a cabeça. Eu estou dando um exemplo, eu não estou dizendo que chá de camomila faça bem, estou dando um mero exemplo. Aí eu quero que você compreenda algo que é extremamente simples. Tudo que a gente lê, que a gente estuda, a gente ouve,
causa algum aspecto de influência na nossa vida. A Bíblia é o livro que mais trouxe influência para a humanidade. A influência, o impacto que a Bíblia trouxe às civilizações sempre foi tão grande, tão grande, tão grande, que a gente vê não tem condições de um livro como esse ter sido escrito por homem nenhum. Porque o impacto é tão grande, é tão grande, é tão grande, a modificação é tão grande, as consequências são tão grandes quando se lê a Bíblia, que você vê que é literalmente uma obra sobre-humana, uma obra divina. E daí os vários exemplos que eu deixei aqui no ponto 1.3, né? 1.3, que é a poderosa influência da Bíblia. E influência nela, nas obras de arte, influência na literatura, influência na música, influência em tudo. Para você ter uma ideia, até direitos humanos só passaram a ser possível depois que o homem entendeu que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aí um homem teria que respeitar o outro. Um homem teria que respeitar o outro. E um homem respeitando o outro, geraram-se todos os axiomas, os dogmas referentes aos direitos humanos. Olha que interessante. Eu dei um só exemplo, mas na pintura, na arquitetura, na literatura, a influência da Bíblia é inevitável. E é uma influência tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que simplesmente, irmãos, simplesmente, quando você procura os detalhes atrás de uma grande ideia, de uma ideia fantástica que alguém teve, você vai ver que lá no fundo a influência vem da própria Bíblia. A influência vem da própria Bíblia. E, muito bem, eu pulei o 1.2 propositadamente. Você viu que o primeiro argumento que eu utilizei para mostrar que a Bíblia não poderia ter sido escrita por homens foi o do 1.1, na página 10, dados a considerar, e o da poderosa influência na página 11. Agora, por que eu pulei o 1.2, o conteúdo? Eu pulei por uma razão simples. É o argumento mais importante que nós temos. E aí esse argumento é o último que nós vamos utilizar em sala de aula. Tá bom? Mesmo sendo 1.2 é o último que vamos utilizar. Então, a Bíblia poderia ter sido escrita por um homem? Não. Em primeiro lugar, por causa dos dados que ela contém. 66 livros, escritos em tempos históricos diferentes, tinha que ser a coisa mais desigual do mundo, e ela, ao contrário, tem uma única mensagem. Segundo lugar, em razão da sua poderosa influência. Para ter uma influência como essa, a influência dela, de todos os livros religiosos, a influência dela é a maior. É a maior, é a maior, é a maior, é a maior. E homem nenhum poderia ter produzido isso. Terceiro grande argumento é, então, 1.4, sua incrível indestrutibilidade. Você sabia que a Bíblia é o livro mais perseguido de todos os tempos? Você sabia que a Bíblia é o livro simplesmente mais odiado de todos os tempos? Sabia disso? E, por incrível que pareça, nunca conseguiram destruir a Bíblia. Isso é um argumento importante, por quê, pastor? Porque toda vez que o ódio humano veio sobre um livro, normalmente esse livro foi objeto de esquecimento muito rapidamente. Nós perdemos uma série de livros
do período da Grécia clássica, de Roma clássica, porque foram livros que foram escritos e tudo que é escrito com o tempo desaparece. Porque um outro autor vem, escreve diferente e aquele livro perde sua credibilidade. Então, uma série de fatos que os gregos criam, os romanos criam diferente, aí perdeu credibilidade. Depois, os franceses passaram a crer diferente, perderam credibilidade. E a Bíblia é o único livro que já escreveram tudo contra e ela não consegue perder sua credibilidade. E é perseguida e não consegue perder a credibilidade. Tentam destruir e não conseguem perder a credibilidade. E já se queimou de número de Bíblias uma quantidade superior a todos os outros livros escritos no mundo e ela não perde a sua credibilidade. Às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, mas como é que um livro pode sobreviver a tantas perseguições? Como é que um livro, a Bíblia é simplesmente o livro mais perseguido de todos os tempos. Ela é perseguida fisicamente, porque já tentaram queimar todas as Bíblias que existiam no mundo, já tentaram acabar com todas as Bíblias do mundo. Ela é perseguida intelectualmente, e perseguida intelectualmente por quê? Por uma razão simples, absolutamente simples. Já tentaram desfazer da Bíblia intelectualmente de todas as formas, tentando mostrar que ela era contraditória, tentando mostrar que ela é um nada, tentando mostrar que ela era desatualizada, não conseguiram. E, não obstante ser o livro mais perseguido, ela nunca foi destruída, nem fisicamente, nem intelectualmente. Isso só é possível porque por trás da Bíblia há um grande Deus. Por trás das Escrituras, você vê a mão de Deus. Nenhum outro livro resistiria tamanha perseguição. E o argumento mais forte que nós temos de que a Bíblia é a palavra de Deus, agora sim, é o argumento número 2. Olha que interessante, o conteúdo. O conteúdo. Esse argumento, eu quero que você leia com a turma. Os outros você explica. Mas esse eu quero que você leia. Olha que interessante o argumento. O 1.2, ele está a partir da página 10, 1.2, e é o argumento mais importante. Ele diz assim: como um telescópio, a Bíblia vai além das estrelas e penetra nas alturas dos céus e na profundidade do inferno. A Bíblia é o único livro que consegue ir a todos os detalhes de todos os assuntos espirituais com certeza e profundidade. Aí, como um estetoscópio, ela tem a capacidade de colocar as coisas no seu devido relacionamento umas com as outras, manifestando a verdadeira perspectiva sobre o intuito divino. A Bíblia é um único livro que trata de todos os assuntos. Mas quando se fala que todos os assuntos, está se falando assuntos espirituais. A Bíblia não foi escrita como um tratado de química, física, biologia, antropologia. Não. A Bíblia foi escrita para que o homem entenda algo sobre Deus. E o algo sobre Deus a ser tratado, a Bíblia é o único que trata todos os assuntos com profundidade e absoluta precisão. E o mais importante vem agora. O mais importante vem agora. É o único livro que fala do futuro e o mesmo se cumpre. É o único livro que traz profecias e elas se cumprem radicalmente como está descrito. Então pare e pense comigo, por gentileza. Raciocine comigo, por gentileza. Se a Bíblia é o único livro capaz de falar sobre o que ainda vai acontecer, e isso acontece, eu te pergunto, qual ser humano que consegue fazer isso? Bora, seja franco comigo. Eu e você conseguimos fazer isso? Nós temos capacidade e possibilidade de fazer isso? Nenhum de nós consegue. Aqui está o centro das Escrituras, as profecias.
E o que traz ódio àqueles que odeiam as Escrituras é isso. Há um Deus que falou e as Escrituras se cumprem. Por exemplo, o livro de Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. Todo mundo que pegava Isaías vivia dizendo: é mentira, esse livro foi escrito na época de Cristo, porque ele descreve Cristo com tamanha precisão, absoluta precisão, que Isaías estava vendo tudo acontecer com Cristo. Pois é, quando descobriram os escritos do Mar Morto, acharam o livro de Isaías e foram fazer a datação carbônica do livro. E o livro tinha datação de 700 anos antes de Cristo. Aí os cientistas ficaram malucos. Como é que um livro escrito 700 anos antes se cumpre de forma tão real? É porque a Bíblia inteira, do começo ao fim, é a palavra de Deus. E a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus são as profecias. Porque elas se cumprem radicalmente, como Deus falou. Inclusive, estamos estudando o Apocalipse e veremos muitas profecias. Você ficará extremamente abençoado com os nossos áudios diários. Avise isso para os alunos. Aqui é a maior prova. Nada é mais forte do que isso. Só Deus pode falar do futuro, só Deus pode dizer o futuro e só Deus pode cumprir o futuro. A Bíblia foi inspirada por ele. Homem nenhum, Isaías, Jeremias, Malaquias, Ezequiel, porque na sua Bíblia tem exatamente os grandes profetas, tanto do Velho Testamento, quanto as grandes profecias do Novo Testamento. Fácil, extremamente fácil, porque Deus é o autor da sua palavra. E só Deus pode falar o futuro e só Deus pode cumprir. Glórias ao nome dele. Como Deus é bom. Muito bem, a Bíblia já vimos, então, é um livro que não poderia ter sido escrito por homens. Mas como é que se deu a inspiração? Bem, você tem teorias sobre a inspiração, tá bom? 4 são as teorias, como estão aqui a partir do página 12. Como que, na verdade, Deus pegou e inspirou os homens? Como é que Deus fez? Bem, a primeira teoria é a teoria mecânica ou do ditado. O que diz essa teoria? Fácil. Deus falava e o homem escrevia aquilo que estava ouvindo Deus falar. Então, muitos dizem que a Bíblia foi toda produzida assim. Cada autor. Deus chegava, conversava, dizia e ele ia escrevendo. E dizia e ele ia escrevendo. E dizia e ele ia escrevendo. Essa é uma teoria. Mas será que a Bíblia foi toda escrita desta forma? Há algumas passagens que a gente vê literalmente isso acontecendo. Deus olhando para alguns homens e dizendo: senta que eu vou ditar e você vai escrever. E, por exemplo, isso aconteceu com Moisés no Monte Horebe, quando ele recebeu os 10 mandamentos de Deus. Em Êxodo, eu creio que Êxodo 20 deve ser a passagem. E não matarás, não adulterarás. Ali foi Deus que ditou e Moisés escreveu. Agora, olha que interessante, né? Olha que interessante. Muitas profecias Deus fala, né? E muitas Deus mostra. Por exemplo, ele pegou João na ilha de Patmos e ele disse: o que você está vendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Tem uma parte de João que fala sobre um livrinho. Aí Deus disse: isso você sela. Não é para escrever o que está aí dentro, não. Então veja que, de alguma forma, a primeira teoria tem sentido, porque Deus controlava de tal forma o que tinha que ser escrito e o que não tinha que ser escrito, que, ao que parece, muitas passagens realmente foram direcionadas diretamente por ele, falando e a pessoa escrevendo. Agora, quando você olha para a Bíblia, você vê que nem todas
as partes foram feitas assim. Por exemplo, Davi, ao escrever o Salmo 23, ele estava no momento em que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. E ele viu a proteção que ele tinha com as ovelhas e ele se lembrou de Deus. E ele, inspirado por Deus, verifica que o verdadeiro pastor é Deus, ele era a ovelha e o trabalho que ele tinha de proteger a ovelha, Deus tinha com o seu povo. Então veja que nem todas as partes da Bíblia foram de inspiração mecânica ou de ditada, inspiração verbal, né? Muito bem. Um segundo grupo diz que a inspiração foi parcial. Como assim a inspiração foi parcial? Nem toda a Bíblia contém a palavra de Deus. Somente os pontos que falam de espiritualidade é que são palavra de Deus. Os que não falam de espiritualidade não são palavra de Deus. Então, por exemplo, naquele texto em que se diz que Josué falou e o sol parou. Josué orou e o sol parou. E a gente sabe hoje que não é o sol que parou. A gente sabe que o que parou foi o movimento da Terra, que o sol está parado e a Terra que se move ao lado do sol. Então, com base nessas pequenas incongruências de linguagem da Bíblia, alguns autores dizem, essa parte aí não foi inspirada por Deus, essa parte foi escrita por quem estava vendo, mas não foi inspirada por Deus. Porque se fosse inspirada por Deus, teria vindo de forma correta, de que o sol é que a terra é que tinha parado e não o sol. Bem, se a gente pensar assim, então a gente vai querer começar a separar na Bíblia o que é inspirado por Deus e o que não é inspirado. E isso é muito perigoso, porque 2 Timóteo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, mesmo quando Deus permitiu que houvesse algum equívoco de natureza científica, Deus permitiu que este equívoco existisse porque a Bíblia estava sendo escrita sob o enfoque do olhar do homem para o fenômeno. Então, quando Josué orou e a Bíblia diz que o sol parou, o importante é entender que ali o tempo parou. O tempo parou. Se foi o sol que parou, ou se foi a terra que parou, não nos interessa. O importante é o fenômeno espiritual que ali está acontecendo e o fenômeno físico de milagre que ali está acontecendo. Então, eu não posso pegar e acreditar na teoria da inspiração parcial, porque toda Escritura é inspirada. Tem aqueles que dizem que essa é pior ainda, a inspiração natural. Tem aqueles que dizem que, olha, a Bíblia não tem inspiração divina nenhuma. A Bíblia não tem parte divina nenhuma. A Bíblia é como uma obra de Michelangelo, né? Uma obra de Michelangelo. Veja uma estátua de Michelangelo. A estátua de Michelangelo só poderia ter sido produzida por alguém que Deus deu dotes especiais. Então é por isso que a estátua feita por Michelangelo, por exemplo, a estátua de Davi feita por Michelangelo, é a estátua mais linda do mundo porque Deus deu para ele dotes especiais. Leonardo da Vinci. Os estudos de Leonardo da Vinci. Deus deu a Leonardo da Vinci a capacidade especial, né, para fazer estudos matemáticos. Vamos lá. Aleluia de Handel. Deus deu a Handel uma capacidade superior, a Beethoven, uma capacidade superior musical,
E a Bíblia estaria no mesmo patamar de todas essas produções humanas. Foi produzida por homens, 40 homens acima da média, especiais. E não tem nada de divino. Aí vamos convir, né, a teoria da inspiração natural e a coisa mais falsa do mundo. Aí é o diabo querendo retirar da Bíblia a espiritualidade que ela tem. Homem nenhum poderia produzir nada na Bíblia. Homem nenhum teria capacidade de produzir profecias e elas se cumprirem. Somente Deus. Então a Bíblia está acima de toda e qualquer capacidade especial de qualquer homem. E a última teoria, que é a teoria que nossa igreja crê e que o protestantismo crê, está na página 12, é a teoria da inspiração verbal e plenária, que diz assim, vou ler junto com você. Por inspiração verbal, entende-se que cada porção da Bíblia é infalível quanto à verdade e mais final em autoridade divina. Nesse sentido, temos que o lado divino, a Escritura, é a palavra de Deus, no tocante ao fato de se originar nele e a expressão da sua mente apenas. E do lado humano, certos homens foram escolhidos por Deus para a elevada honra e responsabilidade de receber a palavra de Deus e passá-la de forma escrita. Então, o que é inspiração verbal e plenária? Deus escolheu homens, como eu e você, nada de especial, como eu e você. E Deus, ora falava a esses homens o que eles deveriam escrever, ora enchia o coração deles do que deveria ser escrito. E após eles escreverem, não se preocupe, o próprio Deus fazia com que toda a comunidade entendesse que aquele escrito daquele homem não era dele, vinha do próprio Deus. Vinha do próprio Deus. Então, por exemplo, Jeremias era um profeta, e Jeremias, inspirado por Deus, Deus olhava para ele e dizia, olha, escreve isso, e diz que fui eu que mandei a Israel. Jeremias ia, escrevia, levava a mensagem, e eles, ao pegarem aquilo, Deus, naquele momento, dava um jeito histórico, através de alguma prova, algum fato fantástico, de comprovar que aquele escrito não era de Jeremias, vinha realmente dele, e aí se tornava um livro sagrado. A mesma coisa os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os escritos de Paulo. Paulo chegava a dizer, não digo eu, mas isso aqui o Senhor me revelou para enviar para vocês. E olha que havia o reconhecimento de toda a igreja. O próprio apóstolo Pedro diz, olha, nosso irmão Paulo, que escreve algumas coisas difíceis de serem entendidas. O que ele escreve é escritura tal como todas as outras escrituras. Você pode ficar tranquilo, o que Deus determinava para aqueles homens escreverem, o próprio Deus fazia com que o povo recebesse como palavra dele. Como ainda é hoje. A gente lê a Bíblia e a gente vê que quem está ali é o próprio Deus. Não há dúvida nenhuma, quem ali está é o Senhor. Então, a teoria da inspiração verbal e plenária, ela parte disso. Deus escolhe homens. Deus diz o que esses homens vão escrever. Deus permite que cada um desses homens escreva guardando as suas individualidades. Às vezes, Deus até dita o que tinha que ser dito, mas 80% os homens guardavam suas individualidades textuais. E depois o próprio Senhor colocava no coração do povo que aquilo escrito vinha da parte dele. Por isso que o lado humano e o lado divino das Escrituras, Deus inspirando e o homem escrevendo, não trouxe problemas. Os pequenos problemas que existem são produtos de visão fenomenológica. O que é visão fenomenológica? Deus permitiu que o homem escrevesse
às vezes, vendo aquilo que estava acontecendo. Então, de novo voltando a Josué e o sol parando. Não é o sol que parou, é a terra que parou o seu movimento. Mas Deus permitiu. A visão fenomenológica, a visão que se tinha do fenômeno, na época não se sabia que a terra rodava em torno do sol e o escritor botou que o sol parou. Para nós não tem problema nenhum, tá? É coisa mínima. A palavra de Deus, ela é muito maior do que esses pequenos errinhos fenomenológicos que o próprio Deus permitiu e fica rindo. O Senhor ri dos pobres coitados que se apegam a esses pequenos errinhos para dizer: olha aí, a Bíblia está errada, olha aí, a Bíblia não vale nada, olha aí, a Bíblia é um nada. É de dar dó mesmo. Muito bem, entendido que a Bíblia é um livro que não podia ter sido escrito por homem nenhum. Primeiro por causa, obviamente, de como foi escrita, mais de 40 autores, 1.600 anos, tinha que ser a coleção mais disforme, incongruente, ao contrário, é harmoniosa e maravilhosa. Só Deus poderia produzir isso. Segundo lugar, em razão da sua influência, a influência é muito maior do que qualquer escrito humano. Qualquer escrito humano. A Bíblia encanta crianças com suas histórias extraordinárias e a Bíblia consegue arrebatar os sábios. É fantástica a influência da Bíblia. É fantástica. Em terceiro lugar, em razão da sua indestrutibilidade. Há algo diferente nesse livro. Perseguida de forma intelectual e perseguida de forma física, ela sobrevive. Só Deus atrás poderia produzir a sobrevivência do seu livro. E em último lugar, em razão do conteúdo. A Bíblia fala de assuntos que homem nenhum teria capacidade de falar e de escrever. Nenhum homem teria. Principalmente as profecias. Entendi que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, como Deus inspirou. Cremos que de forma verbal e plenária. Deus falava com os autores. Deus se comunicava com os autores. Deus dizia a eles o que eles tinham que escrever. E Deus os inspirava e eles escreviam, ora ouvindo o Senhor falar e escrevendo, ora sentindo no coração e Deus preservando aquilo que deveria ser escrito. Você não se preocupe, Deus foi o supervisor de sua palavra do início até o fim. E é óbvio que existe uma pergunta que nós não podemos simplesmente deixar de lado. É a pergunta mais maligna sobre a inspiração. E existe resposta para perguntas também bem mal criadas, mas não tem problema. E Deus nunca precisará de defesa, porque Ele é Deus. Mas é bom a gente pensar em algumas coisas. E aí vem uma pergunta que normalmente o povo que não crê na Bíblia faz para todos nós. Ela está aí, no finalzinho da querida página 12, e é a seguinte: já que Deus permitiu que homens pudessem se expressar com seus destinos, suas limitações, suas capacidades, será que a mistura do elemento humano e do elemento divino não trouxe erros e falhas na Bíblia? Erros e falhas na Bíblia. Será que realmente os autores expressaram aquilo que Deus literalmente queria? É uma pergunta maliciosa. E aí, o eixo da resposta é extremamente simples. Meu amado irmão,
Se eu acreditar que eu tenho um Deus que não tem capacidade de se comunicar com o homem, vamos lá, raciocine comigo. Se eu acreditar que Deus não tem poder e capacidade de se comunicar com o homem, se eu acreditar que Deus não tem capacidade de se comunicar com o homem de tal forma que o homem entenda o que ele está falando, se eu não tenho capacidade de crer que Deus é tão poderoso ao ponto de inspirar o homem, o que é inspirar? Controlar o homem para que o homem entenda aquilo que Deus está falando e redija exatamente aquilo que Deus quer que ele redija. Então aí, vamos ser francos, aí é fechar as igrejas e viver no mundão. Mas não é verdade? Porque foi embora a base da nossa fé. O fundamento da nossa fé, que é crer em Deus Todo-Poderoso. Olha, se Deus é Deus, Ele tem poder para todas as coisas. Tem poder para se comunicar conosco e se fazer entender. Tem poder para escolher entre nós quem Ele quis escolher. E tem poder de fazer esse indivíduo entender o que ele está falando e expressar exatamente o que ele está falando. Deus é tão poderoso e Deus permitiu pequenas falhas de observação, tal como o sol parou, e isso ainda não influencia em nada a mensagem da Escritura, de que Ele criou, de que o homem caiu, de que Ele enviou Jesus e que por intermédio de Cristo todas as coisas são restauradas e que um dia haverá novo céu e nova terra, vida eterna e inferno. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Esse é o eixo. E então, olha que interessante. Eu preciso que você me faça um favor enorme, mas enorme mesmo. Que favor? Pegue por gentileza a sua revista e leia com o seu aluno com calma a página 13 todinha. A pergunta começa na página 12, é uma pergunta importante, e leia cada argumento que está aqui. Cada argumento que está aqui. E reflita com ele. Tenha calma. E o centro é esse. Sim, Deus teve capacidade de inspirar. Tá ok? A leitura é simples, absolutamente simples. O conhecimento é completamente simples. E aí você termine como terminou a primeira lição. A primeira lição você terminou de que forma? Voltando lá no início e fazendo todos lerem juntos o famoso cremos. Cremos. E aí vem, cremos que a Bíblia é a autêntica palavra de Deus, lá do início, a autêntica palavra de Deus, e por seu poder foi inspirada. Cremos que a inspiração é a influência controladora que Deus exerceu sobre os autores humanos, para que sua mensagem, além de recebida, fosse exatamente transcrita. Então, terminando isso, você trará ao seu querido aluno toda a instrução e a doutrina da inspiração. Então, veja que lindo. Dá para confiar na Bíblia? Lógico que dá. Quando você pensa certinho, quando você raciocina, junta 2 mais 2, a Bíblia é absolutamente segura. Basta ter calma. Ah, pastor, mas tenho tanta dificuldade para entender. Mas é por isso, avise para ele. É por isso que nós estamos estudando
Todo dia um capítulo da Bíblia, com calma. E a leitura, com calma. Você vai entender a palavra de Deus. E na primeira aula estudamos a doutrina da revelação. Nós do Brasil para Cristo cremos na doutrina da revelação. Nós cremos num Deus que não é distante. Nós cremos num Deus que está conosco e que resolveu falar a todos nós. Nós do Brasil para Cristo cremos na doutrina da inspiração, que ele escolheu homens e que ele foi capaz de fazer com que esses homens entendessem corretamente aquilo que ele falou e que esses homens registrassem corretamente aquilo que ele quis que registrasse. Daí a inspiração. Deus abençoe a todos. E eu creio que os estudos estão sendo grandemente produtivos e que o Senhor esteja com cada um de vós. A paz, Senhor. Faça seu aluno ler cada lição umas 5, 7 vezes em casa. E qualquer indagação, qualquer dificuldade, você tem meu zap. A gente está na lista de transmissão. Você tem meu zap. Mande a dúvida. E eu, se souber, te respondo. Se eu não souber, eu vou atrás. E a gente está junto. Vamos juntos fazer a obra de Deus. 2020 é um ano muito especial. E não se esqueça de conversar com seu aluno para que ele escute os áudios de Apocalipse. Nós aqui da sede mandamos a todos vocês ósculos, beijos da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o Senhor vos abençoe grande, poderosamente. Dê uma aula com muito amor, muito carinho. Se utilize de toda a possibilidade pedagógica que você tem. Você conhece o seu aluno. Eu não vou te dizer como dar essa aula, porque você conhece a realidade do seu aluno. Eu tratei dos assuntos. Leia várias vezes a lição. Leve seus alunos a lerem várias vezes a lição e produza uma aula maravilhosa. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Amém.